Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudos da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Vamos avançando, seguindo aqui com o nosso estudo, já na quarta parte da obra, que trata do além-túmulo, então dessas realidades que nos aguardam para além dos sentidos, para além do corpo físico, como vivem lá os espíritos, quais as diferentes condições em que se encontram, como o que fizeram em vida durante a encarnação repercute do lado de lá, enfim, quais são esses processos que marcam a nossa jornada de evolução, que não se dá naturalmente somente aqui na matéria, mas essencialmente nos aperfeiçoa para a vida espiritual, que é a vida definitiva, aquela na qual um dia estaremos, nessa vida eterna, em definitivo, uma vez que tivermos vencido todos os desafios propostos na experiência material, uma vez que tenhamos alcançado a condição de espíritos puros, não mais precisaremos então retornar à matéria e estaremos em definitivo nessa vida espiritual. Então, Leon Denis vai descortinando um pouco para nós o que é esse além-túmulo, e nós estamos agora já há 2 episódios tratando deste capítulo 35 da obra, em que Denis discorre para nós sobre a vida superior. Então, no penúltimo e no último episódio, a gente trouxe já 2 partes desse capítulo e hoje nós vamos concluir com a terceira e última parte desse capítulo em torno da vida superior. Então, já falamos vários aspectos aqui, a partir do que Denis nos traz, em torno dessa vida superior, não só nas esferas espirituais mais elevadas, mas também em mundos mais elevados, onde os espíritos vão passando a ter acesso, vão passando a viver, uma vez que vão galgando os degraus da evolução. Falamos das belezas desses mundos, das diferenças, das possibilidades que se ampliam e muito. Enfim, trouxemos considerações muito interessantes com o auxílio de Denis, pudemos mergulhar um pouco mais nessa realidade que para nós é ainda um pouco distante. Nós vislumbramos o que sejam essas belezas, essa grandeza da vida nas esferas e nos mundos superiores. A gente vislumbra isso a partir do relato de espíritos que lá vivem, a partir de informações que nos chegam de espíritos que lá puderam estar, visitar. Nós temos muitas informações nesse sentido, por exemplo, na obra de Chico, por meio de André Luiz, Maria João de Deus, Humberto de Campos, na própria codificação espírita, na revista espírita especialmente. Então a gente vai vislumbrando o que seja essa realidade da vida em mundos mais elevados ou nas esferas mais sublimadas no mundo espiritual. Para que, estimulados, inspirados, possamos, digamos, acendrar os nossos esforços, dedicarmos-nos ainda mais para que venhamos a ser dignos de um dia penetrarmos essas outras moradas da casa do Pai, cujas moradas são infinitas, mas outras e mais belas moradas que vão nos sendo abertas na medida em que vamos construindo em nós os recursos necessários para poder adentrar nessas outras esferas, e vivenciar outras percepções. Na medida em que vamos encontrando em nós essas chaves a partir do trabalho, do amor, da virtude, a gente vai conseguindo acessar essas outras etapas do processo ascensional. Então, como a gente já disse, nós vamos seguir hoje no capítulo 35, na última parte, lembrando que Denis divide esse capítulo realmente em 3 partes. Como eu frisei, na minha edição, essa divisão aparece na forma de alguns asteriscos que ele coloca. Então a gente já trabalhou as 2 primeiras, hoje nós vamos para a terceira, que inicia-se com a seguinte frase: falamos da hierarquia. Essa é a primeira frase, o primeiro parágrafo dessa terceira parte. Aí depois ele já começa um outro parágrafo. Há, com efeito, uma entre os espíritos e tal. Então se localizem aí no livro de vocês, onde está o início dessa terceira parte, porque é daí que a gente vai avançar seguindo com as nossas reflexões. Quem ainda não pôde ver ou viu parcialmente
os capítulos, os episódios anteriores, fica aí a sugestão. Nos 2 últimos nós já trabalhamos esse capítulo de número 35, então é importante pegar essas primeiras partes para que essa terceira também esteja mais bem contextualizada. Então, Leon Denis começa assim: falamos da hierarquia, porque na parte segunda, no estudo passado, em um momento lá ele menciona essa questão da hierarquia espiritual, né, dessas gradações e tudo mais. Por isso ele inicia essa terceira parte dizendo: falamos da hierarquia. E aí ele prossegue: há com efeito uma entre os espíritos, mas a sua base única é a virtude e as qualidades conquistadas pelo trabalho e pelo sofrimento. Então há uma escala espírita, há uma hierarquia espiritual. Nós aprendemos isso já no Livro dos Espíritos, como veremos. Kardec vai nos apresentar aí uma classificação dessa escala espírita, dessa hierarquia espiritual. Mas não é uma hierarquia constituída por privilégios ou privilegiados. Não foi porque Deus quis criar uns mais perfeitos do que outros, dar a uns mais potências e habilidades do que outros. Não é essa a ideia. É uma hierarquia aqui conquistada, merecida e no justo merecimento. Porque no mundo nem sempre essa hierarquia obedece efetivamente à justiça, ou os atributos, as qualidades reais do indivíduo. Muitas vezes vamos ver indivíduos em posições de orientação, de poder, que não condizem com as suas qualidades ou especialmente com os seus valores morais. Agora, no mundo espiritual, nesse plano da verdade, não existe essa possibilidade. A hierarquia perante a lei divina, ela só se constrói pelo Espírito, pelo mérito, pelo trabalho, pelo esforço nos séculos, em que ele vai desenvolvendo-se então intelectual e moralmente. Kardec vai trabalhar esse conceito no livro Obras Póstumas, né? Traz um texto seu. Ele trabalha esse conceito de aristocracia, intelecto, moral, em que nessas esferas mais elevadas, nos mundos superiores, os espíritos que estão nessas posições realmente de orientação, essas posições diretivas, ali estão por mérito, por desenvolvimento, por progresso intelectual e moral, que naturalmente é reconhecido pelos espíritos que eles estão abaixo nessa jornada, nessa escala de ascensão, ou os espíritos que ainda estão para trás na jornada de progresso e de evolução. Então, quanto mais consciente se torna o espírito, mais ele reconhece também aqueles que lhe vão à frente. Tem a humildade de reconhecer que com eles deve aprender, que deve entender as suas orientações, as suas diretivas, bem como aqueles que estão nessas posições exercem a autoridade, o poder, sem tirania, sem imposição, sem violência, exercem com humildade, com espírito de serviço, com consciência dos seus deveres perante Deus e perante aqueles que orientam, com energia quando necessário, mas sem nunca essa postura tirânica, essa postura de abuso, né, do poder ou da autoridade, como muitas vezes ainda se vê no mundo, num mundo imperfeito, de expiação e provas, como é o nosso caso. Então existe uma escala espírita, mas de modo nenhum pautada em privilégios divinos, em seres privilegiados com relação aos outros. O que há é evolução. Todos partiram do mesmo ponto de partida e cada um avançou mais ou menos conforme o seu tempo de experiência e conforme também a sua vontade, as suas escolhas. E essa autoridade moral, espiritual, dizem-nos os Espíritos, no Livro dos Espíritos, ela é irresistível. Então é algo que o Espírito realmente sente, ele pressente isso, do qual ele não pode fugir. Um espírito superior, ele sempre tem ascendência sobre um espírito inferior. Por mais que este se revolte, se rebele, ele reconhece, ele sente isso. Né? Ele não tem poder para furtar-se a isso. Mas é claro que os espíritos com essa ascendência moral, espiritual, nunca vão utilizar isso de maneira equivocada para privar o indivíduo, por exemplo, do seu livre-arbítrio, privar o espírito das suas possibilidades de escolha. Né? Por vezes, vai existir uma orientação
mais enérgica, por exemplo, no caso de uma reencarnação compulsória, mas aí atendendo ao benefício daquele espírito que ainda não pode medir por si o que é melhor, o que é pior para si naquele momento. Como um pai faz com uma criança ao levá-la à escola, mesmo que ela não queira. Então existe esse momento, mas os espíritos que têm essa ascendência moral e espiritual nunca vão utilizá-la de maneira equivocada, de maneira a infringir as leis divinas, porque eles sabem do papel, dos deveres que têm perante a própria consciência e perante o Criador de todas as coisas. Então, como a gente mencionou, já no Livro dos Espíritos, nós temos Kardec e os Espíritos ali nos apresentando a chamada escala espírita, das questões 100 em diante, até 113 de O Livro dos Espíritos. Nós temos Kardec fazendo uma introdução, algumas observações preliminares em torno dessa escala espírita, e depois apresentando as várias ordens e classes em que é feita essa divisão. Kardec faz ali a divisão em 3 ordens e em 10 classes. Então, a terceira ordem com 5 classes, a segunda ordem com 4 classes e a primeira ordem com uma classe única. Na verdade, essa é a segunda versão da escala espírita, porque Kardec apresenta uma primeira versão no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é, digamos assim, um livro anterior, uma primeira versão do Livro dos Médiuns, que vem depois e substitui essa obra, que não é mais editada. Nessa primeira versão da escala espírita, Kardec apresenta 9 classes só. Na terceira ordem, ele coloca 4 classes, na segunda, 4 classes, e na primeira ordem, uma classe. Depois ele acrescenta, na versão definitiva, que aparece em edições posteriores do Livro dos Espíritos, na edição definitiva do Livro dos Espíritos, portanto, posterior a esse livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que, se não me engano, é de 1860, Kardec, na versão definitiva da escala espírita, acrescenta mais uma classe na terceira ordem e, portanto, passamos a ter 10 classes. Mas é importante, e fica aí a sugestão, para que leiam depois todo esse trecho da escala espírita, é importante a gente atentar para essas observações preliminares que Kardec faz. E uma primeira observação importante é que essa classificação não tem nada de absoluta, ela é simplesmente uma classificação didática. Conforme os aspectos que eu vou definir, que eu vou querer centrar, em que eu vou enfocar, eu posso fazer classificações diferentes. A ideia é que existe uma escala espiritual, uma hierarquia espiritual. Agora, o número de ordens, de classes, é muito mais uma divisão didática, nada tem de absoluto. Kardec cita até o exemplo das classificações, por exemplo, na botânica, em outras áreas da ciência, que variam conforme o estudioso, etc. Porque umas vão focar em determinadas características, outras vão focar em outras. Então, é uma divisão didática, assim como depois, quando Kardec e os Espíritos propõem aquela divisão da lei divina em 10 leis, Kardec mais uma vez vai voltar a essa explicação, dizendo, olha, aqui é uma explicação, ou uma classificação, melhor dizendo, didática, nada tem de absoluta. De acordo com o enfoque que quisermos dar, poderemos dividir em mais leis ou em menos leis, enfim, apenas a título didático. Então esse é um ponto importante que Kardec destaca logo nessas observações preliminares, na questão de número 100 de O Livro dos Espíritos, e aí ele vem trazendo outras considerações, e um outro ponto importante aqui que ele diz é que, embora essa divisão em ordens e classes, é preciso destacar que os espíritos não pertencem indefinidamente a uma específica classe ou a uma específica ordem. Na verdade, são estágios pelos quais ele vai passando. Então, ora ele está aqui na terceira ordem, na medida em que ele progride, ele vai passar a ser um dia um espírito da segunda ordem, e assim até que um dia venha a ser um espírito da primeira ordem. Então, não é que ele está sempre enquadrado naquela ordem, naquela classe. Essas ordens e classes são divisões didáticas em que a gente pode ir medindo em que patamar, mais ou menos, o espírito está do processo evolutivo. Ele vai passando por elas permanecem lá como classificações, como definições convencionadas, mas o espírito vai passando por elas na medida em que vai progredindo. Então ele não pertence indefinidamente a essa ou aquela ordem, a essa ou aquela classe. Então isso é muito importante
para a gente entender a proposta dessa escala espírita de Kardec. Ela é mais um ferramental, para nós, um instrumento de análise da natureza dos espíritos, para a gente verificar por meio das suas comunicações, das características que eles revelam nas comunicações, o quanto a gente pode ou não confiar no teor daquele conteúdo, naquela mensagem. Enfim, são ferramentas que Kardec nos fornece, são medidas, são informações que nos chegam para nos auxiliar nesse processo de análise, nesse processo de averiguação do que vem do mundo espiritual. Então, esses são aspectos importantes que Kardec acrescenta aqui nessa escala espírita. E aí, como é que ele faz, então, essa divisão? Qual a proposta dele, naturalmente, aqui, sob a orientação dos espíritos, né? A gente já falou, 3 ordens ou 3 categorias e, na versão definitiva, 10 classes. Então a gente vai passar aqui bem por cima, por cada uma dessas classes e ordens, só para ilustrar, e aí fica a sugestão para que vocês possam ler depois e aprofundar o estudo, né? Então, a terceira ordem, Kardec denomina espíritos imperfeitos. Então, é a ordem mais abaixo aqui da escala. Nessa ordem, nós temos as seguintes classes. Ele descreve aqui caracteres gerais, por exemplo, dessa terceira ordem: preponderância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, paixões, etc. Aí ele segue listando uma série de características da linguagem, das lembranças, enfim. E aí ele entra nas classes. Então, a 10ª classe, espíritos impuros, é aquela que está lá mais abaixo. Inclinados ao mal, fazem do mal objeto das suas preocupações, influenciam outros espíritos para o mal, sopram a discórdia, a desconfiança. Então essa é a 10ª classe, dos espíritos impuros, ainda muito materializados, muito apegados às paixões. Depois, 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros. Tudo respondem sem se incomodarem, sem se preocuparem com a verdade. Então gostam de causar desgostos e etc. Essa é a 9ª classe. Depois, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. São aqueles que muitas vezes querem criar sistemas ilusórios, querem ajuntar ali seguidores para si mesmos, para os seus sistemas. A gente precisa ter muita atenção com esses espíritos que geralmente estão envolvidos aí com processos de fascinação, de obsessão. Essa é a 8ª classe. Aí a 7ª classe, espíritos neutros, aqueles que estão ainda, digamos assim, no lusco-fusco, né? Meio mornos. Já tem alguma coisa ali de talvez, né, vislumbrarem alguma coisa do bem, mas ainda não tem tanta força, tanta vontade para fazer, mas também já não se comprazem tanto no mal, estão ali ainda meio que em cima do muro, meio oscilando, né? O que muitas vezes acaba sendo a característica de muitos de nós, né? Ficamos ali nesse meio termo. Depois, a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Essa é a classe que Kardec adiciona nessa segunda versão da escala espírita que não estava na primeira. Então, são aqueles espíritos, ele até diz, né, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber nas outras classes da terceira, por isso ela não estava na primeira escala que Kardec elaborou. Mas aí ele diz, né, que são aqueles espíritos que geralmente se manifestam por efeitos sensíveis, físicos, mais presos à matéria, por isso tem mais facilidade de atuar nesses fenômenos de efeitos físicos e tal. Então essa seria a 6ª classe dessa terceira ordem. Aí passamos para a 2ª ordem, intitulada Bons Espíritos. E aí, características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, já tem qualidades morais, alguns mais qualidades morais e alguns mais qualidades intelectuais, mais desenvolvimento da sabedoria, da ciência, outros mais das virtudes, do sentimento e tal. Então ele vem listando características e aí ele passa às classes. A 5ª classe é a de espíritos benévolos.
neles a bondade é a qualidade dominante. Depois a quarta classe é de espíritos sábios. Então neles o que é mais predominante ali são os conhecimentos, essa sabedoria, a ciência e tal. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza física. Depois nós temos a terceira classe, que são espíritos de sabedoria. São aqueles nos quais as qualidades morais da ordem mais elevada são as que os caracterizam. Então, já tem conhecimentos também, mas especialmente estão aí caracterizados pelas qualidades morais. E aí nós temos a segunda classe, a mais elevada dessa segunda ordem, espíritos superiores, que já reúnem em si ao mesmo tempo ciência, sabedoria e bondade. Então, são como que uma junção dessas três classes anteriores, né? Se na primeira, benévolos, a bondade era predominante, na segunda, os sábios, a sabedoria, o intelecto, ou a ciência, melhor dizendo, nos terceiros, a sabedoria, nessa segunda classe, funde-se tudo isso. Então, já há ali um balanço maior e um maior desenvolvimento intelectual e moral no espírito. E, por fim, chegamos à primeira ordem, de classe única, que é a ordem dos espíritos puros. Caracteres gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras classes. E aí ele segue descrevendo as características desses espíritos que já se alçaram à condição de mensageiros, de ministros diretos de Deus, de quem recebem o pensamento e são responsáveis por fazer cumprir. É a condição, por exemplo, que um Cristo, Jesus, já alcançou. Então, amigos, fica aí a sugestão para aprofundarem a reflexão, mas só para a gente ver que é uma escala didática, nada de absoluta, mas que nos ajuda, que nos dá ferramentas para fazer uma leitura melhor do que nos chega do mundo espiritual, da interação que nós temos com os espíritos. Como diz Kardec lá nas observações preliminares, com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita. Então, olha que interessante, para ver o quanto Kardec dava importância a essa compreensão da escala espírita. Mas, mais uma vez, como Denis nos disse, não é algo conquistado por privilégio, mas sim processo natural de evolução. Todos chegaremos um dia à primeira ordem, à condição de espíritos puros, porque a isso estamos destinados. O que vai influenciar é aí a vontade, fazendo com que a gente chegue mais rápido ou mais devagar, com mais sofrimento ou de maneira mais suave, embora não sem lutas, mas que a gente chegue lá de maneira menos dolorosa, menos complicada do que se a gente seguir pelos caminhos da rebeldia e da revolta. Então esse é um ponto importante. E aí, voltando lá para Leon Denis, ele prossegue, Sabemos que todos os espíritos são iguais em princípio e destinados ao mesmo fim, diferindo somente no grau de adiantamento. É o que Kardec fez questão de destacar também. Os espíritos passam pelas classes, eles não pertencem indefinidamente a uma classe. Eles vão, na medida que progridem, vão subindo às outras e mais elevadas classes. Os graus da hierarquia espiritual começam no seio da vida animal e estendem-se até alturas inacessíveis às nossas concepções atuais. Então, desde a elaboração nos reinos anteriores à humanidade, quando nós temos, então, o processo de individuação do espírito, quando ele se torna realmente, propriamente ali espírito, o processo de humanização, como está lá no Livro dos Espíritos, creio que na questão 607 do Livro dos Espíritos. Então ali se inicia mais propriamente essa etapa e ela vai a patamares, digamos assim, até alturas inacessíveis, inabordáveis por hora para nós outros. Porque a gente fica a pensar, Jesus é esse maior referencial que nós conhecemos. Mas o próprio Chico tem uma mensagem em que ele diz, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, se ele é um Cristo planetário e tem todo esse poder criativo, toda essa potência criadora,
O Cristo do sistema solar terá uma potência criadora ainda maior. O Cristo da Via Láctea ainda maior, enfim. Por mais que a gente possa conceber algo maior, isso nunca se finda, porque entre o relativo da criatura e o absoluto de Deus, sempre há um infinito a ser percorrido. Sempre há muito a ser aperfeiçoado, sempre há o que aprender, o que crescer, o que aperfeiçoar. Então, por mais que esses espíritos puros tenham chegado ao topo da escala, eles estão também em progresso, porque a criatura é sempre a relatividade, a perfeição relativa. Deus é o absoluto. E o que nos separa do absoluto é sempre um infinito de possibilidades ainda, de aprendizados, de desenvolvimentos. Então, por isso que ele diz, é algo inabordável. O Cristo já é algo para nós muitas vezes inabordável. Essas esferas realmente elevadas, sublimadas, o que nos espera, como é a vida lá, é ainda algo para nós inabordável. A gente está trabalhando aqui nesse capítulo a questão da vida superior, mas estamos vendo o quanto faltam-nos mesmo recursos de imaginação, de compreensão, para alguns aspectos dessa vida superior nos seus mais elevados estágios. É uma graduação inumerável de potências, de luzes, de virtude, aumentando sempre da base ao vértice, caso haja aí vértice, que é o que a gente falou. Se Deus é a meta, o absoluto, por mais que tenhamos caminhado, entre nós e o absoluto ainda vai ter sempre o que caminhar. É a espiral gigantesca do progresso, desenrolando-se até o infinito, e cujas três grandes fases, vida material, vida espiritual e vida celeste. Então a vida material é a necessidade da encarnação, o espírito ainda materializado, a vida espiritual é a erraticidade, quando a gente está no mundo espiritual, mas ainda precisa voltar aqui à matéria, encarnar para aprender, para se renovar e tal. E a vida celeste seria já aquela vida eterna, o estado de bem-aventurança, quando o espírito, alcançando a condição de espírito puro, questão 170 do Livro dos Espíritos, não mais precisa encarnar. Então aí já é essa vida celeste, essa vida realmente no seio da eternidade, somente no mundo espiritual, a vida definitiva dos espíritos puros. Então, e cujas três grandes fases, vida material, vida espiritual e vida celeste, reagindo reciprocamente, formam um todo que constitui o campo de evolução dos seres, a lendária escada de Jacó. Então, Denis resgata aquele símbolo lá das Escrituras, do Antigo Testamento, a escada de Jacó, aplicando aqui a essa jornada, a essa espiral ascensional da evolução dos seres, dos espíritos. E essas vidas interagindo entre si. Porque mesmo os espíritos na vida celeste, não mais precisam encarnar, seguem ativos, amparando os que aqui ainda encarnamos, os que aqui ainda lutamos na matéria. Por vezes até vêm ter conosco, como foi o caso de Jesus, que já vivendo essa vida celeste, encarnou uma vez aqui na Terra para nos deixar aí as orientações do Evangelho. Então, a partir dessas interações vai se dando o progresso, a evolução. E aí ele segue falando, nesse parágrafo, sobre essa questão da evolução. E só a última frase aqui que a gente gostaria ainda de destacar: os graus se sucedem e se perdem em profundezas cheias de mistério. Tanto os graus para frente ou para cima, esses do topo da escala, que ficam difusos para nós, é difícil para nós ainda compreendê-los, como os graus do início aí da escala. Os espíritos, mesmo os espíritos mais adiantados, falam, olha, muitas coisas sobre as origens nós também não temos acesso ainda. Só espíritos realmente já muito adiantados, em comunhão com o divino, conseguem mergulhar na noite do princípio, assim como também no amanhã, no futuro dessas etapas superiores que ainda vão longe de nós, Bom, aí no próximo parágrafo ele volta a falar do perispírito. Ele diz: a veste fluídica denuncia a superioridade do espírito. É como um invólucro formado pelos méritos e qualidades adquiridas na sucessão de suas existências. Então, a vestimenta fundamental aí do espírito, que é o perispírito, ela vai refletindo a natureza, a evolução do espírito.
quanto mais desmaterializado, quanto mais experiente, quanto mais já venceu as suas paixões, mais diáfana é essa vestimenta, mais sutil é esse perispírito, mais luminoso ele será. A gente já falou muito disso aqui, quando falamos dos fluidos, do pensamento, da vontade, como o que pensamos, sentimos impacta, molda o nosso perispírito e como ele é então esse espelho em que revelamos o nosso mundo interior, a nossa condição evolutiva. Apenas para a gente resgatar algo nesse sentido, recordamos aqui uma mensagem de Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 6, chamada O Perispírito. Muito interessante, em que em determinado momento ele diz, né? O perispírito é ainda corpo organizado, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, quanto mais elevado esse padrão vibratório, mais rarefeita será essa matéria, mais sutil será esse perispírito, mais luminoso será ele. Organismo delicado, com extremo poder plástico, moldado, portanto, pelo pensamento, pela vontade, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes, ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Então, ele é opaco, ele é ainda mais material, o perispírito, nos espíritos menos adiantados. O progresso mental é o grande doador de renovação, equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Então, na medida que ele vai evoluindo, progredindo moral e progredindo intelectual e especialmente moralmente, esse perispírito vai ganhando possibilidades, percepções e radiações. E aí no último parágrafo dessa mensagem, Emmanuel diz: o perispírito, quanto à forma somática, obedece a leis de gravidade, no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes neles se expressam fielmente. É o que Leon Denis disse aqui, né? É um invólucro formado pelos méritos e qualidades adquiridos. Então, nós expressamos isso nele. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Então, Emmanuel aqui faz uma referência àquela parábola do grande banquete, lá em Mateus 22, quando temos aquele belo símbolo, né, que para entrar nesse banquete do reino é preciso estar trajando a túnica nupcial. É um símbolo ali que Jesus se utiliza para falar desse perispírito já sutilizado, sublimado pelo Espírito que consolidou virtudes, o progresso moral, dando então a ele esse acesso ao reino divino, que não é tanto um lugar específico, mas essencialmente um estado íntimo que lhe permite acessar, claro, outras e mais belas moradas na casa do Pai. Beleza? Então ele faz essa relação aqui da escala espírita com a própria vestimenta, a própria apresentação do espírito, que a gente vê muito nas descrições de André Luiz, por exemplo, como se apresentavam os espíritos mais inferiores, muito materializados, opacos, com as marcas ainda dos ferimentos, etc., envelhecidos, quando que os espíritos mais adiantados, mais libertos da materialidade e das paixões, se apresentavam rejuvenescidos, irradiantes, luminosos, né, leves, sutis, mesmo no mundo espiritual. Um espírito do porte de Asclépios, por exemplo, que em nosso lar aparece materializado, ou precisa de materialização para aparecer em nosso lar do busto para cima, para a gente ver o nível de desmaterialização do espírito. Ou Bittencourt Sampaio, no livro Voltei, que aparece com uma estrela luminosa, tanta luz que ele irradiava nas belas palavras lá de irmão Jacó. Bem, opaca e sombria na alma inferior, seu alvor aumenta de acordo com os progressos realizados.
torna-se a alma cada vez mais pura, brilhante no espírito elevado, ofusca nas almas superiores. Então ele vai ganhando em brilho, né? Todo espírito é um foco de luz, velado por longo tempo, comprimido, invisível, mas que se descobre com o seu valor moral, cresce lentamente, aumentando em penetração e intensidade. Então olha que interessante aqui essa conceitualização aqui, esse conceito que Leon Denis nos traz. Todo espírito é um foco de luz, velado por longo tempo. Mas na medida em que ele vai progredindo, ele vai removendo, digamos assim, capas, ele vai removendo películas, elementos ali que impediam que ele irradiasse essa luz. Emmanuel vai trazer algo similar no livro Pensamento e Vida, comparando a mente a um diamante que está nos estágios mais inferiores da evolução, ali ainda preso ao cascalho, ali ainda preso nas furnas, mas na medida em que esse diamante vai sendo trabalhado pelo esforço, pelo tempo, pelos séculos, na medida em que ele vai sendo burilado, vão sendo removidas ali as impurezas, todo o cascalho que envolvia, ele vai se tornando aquele diamante belíssimo, polido, capaz de refletir então a luz divina. Isso é o espírito. Na medida em que progride, ele remove essas camadas que o obscureciam e se torna então mais apto a refletir essa luz divina que irradia do seu íntimo, né, na comunhão com o Senhor da vida, com a fonte de toda a luz do universo. Ele vai se tornando um espelho cada vez mais límpido, cada vez mais polido, capaz de refletir essa luz divina, que é o conceito que Emmanuel trabalha, né, da mente como um espelho, lá no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Então, isso aqui nos recorda muito o livro Jacó, cuja temática central vai girar muito em torno disso. Assim. Jacó, um dos temas centrais da obra é justamente essa busca de Jacó pela sua luz, né? Pela luz que ele não enxergava em si, que ele via em outros espíritos, que ele julgou ter ascendido no mundo, mas que em verdade ainda não havia ascendido. E há um momento bonito, já quase no final do livro, em que ele finalmente consegue acender mais luz, mais expressão de luz no seu espírito. É um momento ali que ele passa por uma certa prova ali diante de alguns espíritos que não o compreendiam e tal. Ele faz uma oração, lida bem diante daquela circunstância, com compreensão, com perdão, e quando ele abre ali os olhos, ele percebe que uma luz estava no ambiente, ele tenta ver de onde vem e então percebe que era finalmente uma luz que se irradiava dele, porque ele havia passado a vibrar realmente no bem desinteressado, no amor verdadeiro. E então que Bittencourt Sampaio lhe aparece, como já disse aqui, Bittencourt Sampaio nos é apresentado aí para o irmão Jacó como um espírito muito elevado, muito iluminado, e que era amigo, né, de irmão Jacó, vinculado também ali à trajetória da FEB. E Bittencourt Sampaio então lhe aparece e lhe explica, lhe orienta, dizendo o seguinte: Jacó, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. Olha que interessante. Orientadas agora para a bondade suprema. Porque quando encarnado, Jacó fez muitas coisas. Teve um papel importantíssimo para o livro espírita, para a difusão do espiritismo, foi dialogador de reuniões mediúnicas, orientou, esclareceu muitos espíritos. Mas ainda não havia focado muito na sua iluminação íntima, no bem realmente desinteressado, no amor realmente mais puro. Agora que ele verdadeiramente se voltava, se orientava para a bondade suprema, para ser um canal da bondade suprema, a luz começava a nascer realmente do seu íntimo, a irradiar-se do seu íntimo. Por isso, Bittencourt Sampaio prossegue. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Então é como se o amor fosse o grande combustível divino para manter essa chama acesa e cada vez mais acesa. Quanto mais amor na alma, no espírito, no coração, mais luz se irradia.
quanto mais o montante, o volume dessa substância divina, desse elemento divino, mais luz é gerada. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. E aqui ele põe Espírito Eterno em maiúsculo para fazer referência a Deus. Então, é essa presença divina do Espírito Eterno, no Espírito que cada um somos, essa revelação do divino em nós, pelo desenvolvimento das nossas potências divinas, é isso que vai gerando luz. É isso que vai fazendo o perispírito cada vez mais luminoso, cada vez mais diáfano. Feliz de ti que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. Então a gente precisa remover essas camadas, esses véus dos caprichos, das ilusões, das paixões, para que o nosso íntimo possa realmente irradiar. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. O símbolo do diamante. Removido o cascalho, removidas as impurezas em torno do diamante, ele se prepara então pelo trabalho do tempo, do polimento, da dor, das lutas, para irradiar, refletir a luz divina. As preocupações indesejáveis passaram, principiaste a renunciar, com sinceridade ao homem velho, e a criatura nova em Cristo vai se formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Então, o segredo da luz é doação, é caridade, é serviço, né? Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Então, o que ele está dizendo para o irmão Jacó, e que vale para todos nós, que no primeiro momento, essa irradiação ela é mais intensa nos momentos de concentração, de oração, mas na medida em que o espírito vai avançando, vai consolidando mais esse hábito do bem, consolidando a virtude, o amor legítimo, mais espontâneo, mais constante vai sendo esse brilho, essa irradiação. Vai sendo algo mais corriqueiro mesmo do espírito e vai se ampliando cada vez mais. E a gente vê isso na própria obra de André Luiz, os benfeitores que já traziam aquela luz, que nos momentos de oração, de prece, essa luz se tornava ainda maior. Mas o que ele está dizendo aqui é isso, que quanto mais o espírito avança na vivência desse amor, quanto mais ele se torna uma constante na sua vida, mais essa radiação será também uma constante. Não vai ser somente nos momentos mais específicos de uma prece, de uma concentração. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Que a gente possa registrar aqui essa frase final. A tua luz crescerá com a dilatação, ou seja, com a ampliação do teu devotamento ao bem infinito. Então, quanto mais o bem sincero, legítimo vibra em nós, maior a irradiação. Por isso os espíritos mais elevados são assim tão luminosos, sempre numa escala gradativa, segundo o seu adiantamento. No começo, é como fogo escondido sob cinzas. Olha o símbolo de Denis, que bonito, né? Que se revela por fracas claridades e depois ainda por uma chama tímida e vacilante. Um dia, tornar-se-á a auréola
que se ativa, estende e rodeia completamente o espírito. Então, essa é a jornada em que todos estamos inseridos, em busca da nossa iluminação. Depois, no parágrafo seguinte, Denis diz: subindo mais para as culminâncias que o pensamento não pode medir sem vertigem. Então, quanto mais a gente sobe, mais vai nos dando vertigens. A gente já citou aqui aquele exemplo do Chico, que está no último capítulo do livro Na Era do Espírito, parceria do Chico com o Herculano Pires, quando ele fala que queria entender melhor sobre Jesus, sobre Deus. E Emmanuel o leva então numa viagem, um painel mediúnico, viajando para fora ali, né, de Minas Gerais, depois para fora do planeta ali, ele vai vendo, né, os continentes, o planeta, e vai indo, daqui a pouco ele está vendo o sistema solar, e vai indo e vai subindo, daqui a pouco ele está vendo a galáxia, daqui a pouco ele está vendo constelações nebulosas, e chegou uma hora que ele não aguentou, aquilo deu uma vertigem, ele pediu: por favor, mano, eu quero voltar, tomar um cafezinho, voltar para a minha simplicidade, para o meu mundinho ali, porque não conseguiu albergar toda aquela grandeza. E olha que estamos falando aí de uma alma grandiosa, que tinha muitos recursos para albergar essa grandeza, né? Mas não conseguiu, porque é algo muito, muito vasto. Então a gente precisa de muita ampliação das nossas possibilidades, de muito desenvolvimento mental, sentimental, de progresso mesmo, para podermos acolher em nós, para podermos albergar em nós a magnitude da obra divina. Então dá vertigens mesmo, como o Chico lá as teve. Não se chegaria a entrever por uma intuição o que é Deus, alma do universo, prodigioso centro de luz? E aí ele prossegue, ele faz uma pergunta: será que subindo a gente não chegaria a ver o que é Deus, a compreender assim? A visão direta de Deus, dizem, só pode ser sustentada pelos grandes espíritos. A luz divina exprime a glória, o poder, a majestade do Eterno, e por si própria é a visão da verdade. Então, essa visão de Deus, que naturalmente não é uma visão só no sentido físico aqui, né, dessa faculdade de ver, mas no sentido de compreensão, de percepção, Kardec chega a fazer essa pergunta na questão 244 do Livro dos Espíritos, em que eles então nos respondem que os espíritos inferiores o sentem e o adivinham, só os superiores o veem e o compreendem, porque já tem mais recursos para isso, para lidar com tamanha luz sem se ofuscarem. É claro que Deus sempre gradua, porque mesmo o espírito mais adiantado diante da luz do absoluto, da luz divina, poderia ainda ser ofuscado. Mas para lidar mais profundamente com a natureza divina, só espíritos realmente muito mais adiantados em termos de percepções e de largueza de alma mesmo para albergar toda essa grandeza. É o que a gente vê também num texto muito interessante de Kardec no livro A Gênese, no capítulo 2, em que ele trata sobre Deus, dos itens 31 em diante, ele tem um tópico ali chamado justamente a visão de Deus. E aí lá no item 33 e no item 34 ele diz assim, associando com a questão do perispírito, o envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é com relação a ela, a alma, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Então, embora ele não seja tangível aqui para nós na matéria, na experiência material, com relação à alma ele é ainda algo grosseiro, né, que vai se tornando mais sutil na medida em que a alma evolui. Ele, né, o perispírito, porém, se espiritualiza, à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas, que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos, como se fosse um véu a menos, né? Todavia, só depois de se haver depurado completamente, portanto, espírito puro, é que goza da plenitude das suas faculdades. E aí ele prossegue no item seguinte, 34.
Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Nós, espíritos inferiores, lembrando lá da questão 244, o sentimos e adivinhamos, o intuímos. Agora, percebê-lo, compreendê-lo efetivamente, só os espíritos que alcançaram esse mais alto grau de desmaterialização, por exemplo, o Cristo. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores, dos espíritos imperfeitos, que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito, afinal de contas Deus está em toda parte. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Por isso aquela bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os puros de espírito, porque verão a Deus. Onde? Em toda parte, em todo ser. Porque Deus está em toda parte. Então, quando a gente vai desimpedindo a nossa visão dessas belidas, que são manchas, a gente vai ganhando possibilidades de perceber essa presença divina. Mas realmente vê-lo, compreendê-lo, só mesmo os espíritos que atingiram esse mais alto grau. Como já está lá no Evangelho mesmo, no Evangelho de João, ou na Epístola de João, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, aquele que estava lá junto do Pai, é quem o revelou. Isso, na verdade, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, quando João fala, realmente compreender a Deus no sentido mais profundo na Terra, somente Jesus, dos que já passaram aqui. Claro que no universo existirão espíritos nos mais diferentes estágios evolutivos, espíritos da ordem do Cristo, de ordens até de evolução até mais adiantada, mas assim, dos que já passaram na Terra, o único que realmente penetrou nessa profundeza de Deus, porque já tinha essa condição, é realmente Jesus. Por isso está lá no Evangelho de João. Beleza, amigos? Deu para compreender até aqui? Por isso Denis conclui esse parágrafo. Poucas almas, porém, podem contemplá-la, a luz divina, sem véu, precisando haver uma pureza absoluta para se lhe suportar o deslumbramento esmagador. Então, por isso que as revelações são gradativas. O conhecimento da lei divina, o conhecimento do próprio Criador, foi sendo trazido para nós pelos espíritos missionários de maneira gradativa, porque a gente precisa ir acostumando-se com a luz. Existem véus que vão sendo removidos aos poucos, daí o termo desvelar, mesmo revelar, é nos mostrar o que há para além desses véus que vão sendo removidos gradualmente, na medida em que nós vamos progredindo. Tem até todo um simbolismo interessante nesse sentido, lá em Êxodo 34, por exemplo, quando fala que Moisés usava um véu ali na sua interação com o divino, depois para transmitir a mensagem para o povo, ele usava lá um véu. Todo um aspecto simbólico que ilustra essa graduação, como que, especialmente a multidão, precisa ir avançando aos poucos. Vão vindo espíritos que já conseguem ver mais longe, já conseguem penetrar mais profundamente na natureza divina, que já rasgaram mais véus, e eles então vão trazendo para nós aos poucos esse processo ao longo dos séculos, nas várias culturas e tradições espirituais. Bom, avançando aqui, Leon Denis diz, possamos nós, no próximo parágrafo, pulamos aqui 2 parágrafos. No terceiro, depois, ele diz assim, possamos nós alimentar-te com obras, avivar-te a chama, transformar-te num grande facho que esclareça e aqueça tudo o que se aproximar de ti, um fanal para guiar os espíritos céticos errantes nas trevas, ó
foco amoroso. Porque ele falou desse papel, então, de irradiação dos espíritos, como eles podem influenciar a outros espíritos, né? Pela expansão dos seus sentimentos, das suas irradiações luminosas, como eles envolvem, como eles irradiam esse entusiasmo, eles sugestionam, eles influenciam outros espíritos ao seu redor. Cada um de nós é um foco de irradiações, que pode muito influenciar a outros corações, segundo a natureza dessas irradiações. Então, Denis está dizendo aqui que um dos objetivos dele com essa obra, bem como dos espíritos, é avivar a nossa chama, fazer com que nos tornemos um foco de amor, um foco que possa esclarecer, aquecer outros espíritos que se aproximem de nós, que estejam ao nosso lado na jornada evolutiva. E aí ele prossegue no próximo parágrafo. Tentamos dar uma ideia do que é a vida celeste definitiva, conforme o ensino dos Espíritos. Ela é o fim para o qual evolvem todas as almas, o meio em que todos os sonhos e projetos realizam-se, em que todas as aspirações satisfazem-se, o lugar onde as esperanças malogradas, as afeições desprezadas, os impulsos comprimidos pela vida material encontram-se em liberdade. Então ele trouxe para nós uma ideia, um vislumbre do que são esses céus, do que é esse reino dos céus do qual fala Jesus e que estamos buscando construir em nós, abrindo-nos portas aí de moradas sublimes na infinitude da criação divina. E no próximo parágrafo ele prossegue. Para atingir, porém, tais alturas, quase divinas, é preciso deixar sobre as vertentes que a elas conduzem os apetites, as paixões, os desejos. É necessário ser dilacerado pelos espinhos da matéria e purificado pela dor. Então é como se a gente tivesse pesos, né? Sabe aquelas bolas de ferro amarradas aos nossos pés, impedindo-nos de alçar voos para esferas mais elevadas? Essas bolas aí são as paixões, o peso da materialidade, dos apegos, das ilusões. A gente precisa ir rompendo com isso, deixando isso para trás. Por isso, com Jesus, o fardo vai sendo cada vez mais leve, porque vamos nos libertando de tudo que é peso inútil, de tudo que é peso morto e que nos impede de subir a patamares mais elevados da criação. Então é isso que Denis está dizendo. Para chegar a essas alturas é preciso isso. Preciso ser trabalhado pela luta, pelas dores, pelas provas, dilacerado pelos espinhos da matéria, mas que deixam as marcas do Cristo, as marcas da iluminação, que serão depois tesouros, troféus para o espírito. É preciso adquirir a doçura, a resignação e a fé, aprender a sofrer sem murmurar, a chorar em silêncio, a desprezar os bens e as alegrias efêmeras do mundo e elevar suas aspirações aos bens que jamais findam. Como dizia Jesus, buscai antes os tesouros do céu, que as traças, os ladrões, a ferrugem não podem roubar, consumir, destruir. É indispensável deixar nas sepulturas terrestres muitos despojos deformados pelas privações, ter passado muitos trabalhos, suportado sem queixume humilhações e desprezos, sentir os golpes do mal, o peso do insulamento e da tristeza, ter esgotado muitas vezes o cálice profundo e amargo. Isso, claro, ao longo de várias e várias encarnações, de séculos e séculos, em que a gente vai passando pelas mais diversas experiências, circunstâncias, provações, para que de tudo isso o resultado final seja o ouro puro dos valores morais. É o cadinho divino, onde as impurezas, onde os elementos estranhos vão sendo consumidos. É o lagar, onde ali o espírito vai sendo macerado para que fique depois somente o licor puro, o espírito puro, como o símbolo que nos é apresentado logo no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, também na questão 196. Só o sofrimento, desenvolvendo as forças viris da alma, robustece-a para a luta e para a sua ascensão, amadurece e apura os sentimentos, abre as portas da bem-aventurança. Então, bem-aventurados os aflitos que prosseguem, bem-aventurados os resignados, os mansos, os que buscam a justiça, a misericórdia, o bem, a pureza, porque esses sim alcançarão a bem-aventurança,
a condição de espíritos puros, o reino dos céus lhes estará aberto. Espírito imortal, ele conclui no último parágrafo, encarnado ou livre, se queres transpor com rapidez a escala árdua e magnífica dos mundos, alcançar as regiões etéreas, atira para longe tudo o que torna arrastados os teus passos e pode obstar-te o voo. Ou seja, deixemos os vícios, as ilusões, mágoas, ressentimentos, melindres, incompreensões. Encontremos a leveza da humildade, do serviço, do amor, do bem, da fraternidade. Porque esse é o passaporte para essas regiões, para esse estado de céu interior. Deixa à terra o que à terra pertence e só aspira aos tesouros eternos. Trabalha, ora a Deus, consola, auxilia, ama até o sacrifício. Cumpre o teu dever a qualquer preço, mesmo que percas a vida. Só assim semearás o germe da tua felicidade futura. Eis a síntese maravilhosa que Denis nos propõe, nos apresenta, da vida superior. O que lá nos espera, o que já podemos vislumbrar, e o caminho para lá chegar. Esse caminho estreito, essa porta estreita que ele definiu aqui para nós nesses últimos parágrafos. Caminho esse que Jesus delineou para todos nós no seu Evangelho. O caminho da renúncia, do sacrifício, do amor, da humildade, do perdão, do bem e da fraternidade. Em que então os fardos se farão leves, porque estaremos desprovidos, despojados do peso inútil e morto das nossas paixões, das nossas ilusões, para nos alçarmos leves, felizes, livres, enfim, a patamares maiores da vida na imortalidade, da vida abundante com Jesus. Que possamos meditar nessas palavras, nessa poesia, e que ela enriqueça o nosso coração e o nosso pensamento de muito estímulo para seguirmos passo a passo, dia a dia, com Jesus, em direção à luz divina que nos espera a todos e que um dia se irradiará do nosso próprio coração, do nosso próprio ser, iluminando a vida e os outros corações ao nosso redor. Concluímos aqui esse capítulo de número 35, nessas 3 partes, nessas 3 etapas, e no nosso próximo estudo, daqui a 15 dias, iniciamos então o capítulo de número 36, os espíritos inferiores. Se falamos do topo da escala, vamos agora à base da escala para refletir sobre essa condição. Um grande abraço para todos, mais uma vez a nossa gratidão pela presença, pela participação, pelo compartilhamento. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos nós, nessa jornada em busca da vida superior do reino dos céus. Um grande abraço para todos e muita paz.